Olá, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bom? Então, ótimo. Olá, boa noite. Vamos nessa então, pessoal. Boa noite. É, Hoje a gente vai fechar essa parte de propriedades das soluções, né? Com uma aula que posso adiantar para vocês, ela é mais talvez informativa, né, do que conteudista. Vocês vão sentir isso durante a aula, né? Que a gente vai trabalhar mais com exemplos em muitas situações. Então, assim, não que ela tenha um conteúdo que seja informativo,
mas na abordagem de química geral, considerando que a gente tem aí uma aula, né, para falar desses aspectos das propriedades coligativas e de coloides, a gente não tem como aprofundar muito. Se a gente tivesse como destrinchar isso aí em pelo menos umas 3 aulas, a gente poderia falar com detalhismo bem pertinente, né, a cada uma dessas abordagens, que teríamos, por exemplo, as equações, né, de gases, e daí a gente poderia falar de gases ideais e gases reais, as frações molares, né, em relação às pressões parciais e tudo mais. Mas, claro, não se sintam desamparados, né? Não quer dizer que vocês não vão ter esse conteúdo, muito pelo contrário. A fisicoquímica vai abordar tudo isso com uma devida profundidade com vocês. Então, nesse momento, o que a gente precisa é entender os princípios de propriedades coligativas e depois de coloides dentro das propriedades de soluções. Ou seja, a gente discutiu forças intermoleculares, discutiu pressão parcial, discutiu diagramas de fase, discutiu interferências das pressões parciais nas soluções. Então, quer dizer, aumento de solubilidade, diminuição de solubilidade, e tudo isso a gente tenta colocar aqui nas propriedades coligativas, né, principalmente, e depois, claro, nos coloides como uma forma maior de exemplificação. O que a gente precisa deixar bem claro aqui é, propriedades coligativas tem zilhões, tá? A gente vai falar das principais. As outras, claro, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem ir atrás, se tiverem dúvida, podem me trazer, a gente discute, mas as demais, elas são reflexo dessas que a gente vai abordar hoje e elas têm as suas peculiaridades dentro daquelas equações que eu comentei com vocês que a gente não vai abordar, tá? Então, de novo, não é uma aula tão profunda quanto deveria, mas, claro, não subestimem esse conteúdo porque ele é muito mais amplo do que a gente vai abordar aqui, tá? Se vocês, né, sempre ressalto isso, se vocês tiverem alguma colocação a fazer desse conteúdo ou dos outros, fiquem à vontade, me interrompam, porque às vezes eu pergunto e ninguém responde, mas às vezes vocês percebem alguma coisa aí nesse meio tempo e querem se manifestar, né? Então fiquem à vontade, tá? Bom, quando a gente vai falar de propriedades coligativas, a gente tem que entender o que são coligativas, ou seja, o que é o princípio de coligativo, tá? Coligativo tem muito a ver com o conjunto, tá? Então, quando a gente fala de propriedades coligativas, a gente vai ter como princípio propriedades das soluções que vão ficar diferentes em relação ao solvente puro. Vamos imaginar, né? Então, por exemplo, tenho lá água pura, sem nada, né? Então, eu considero H2O estado líquido. Tudo que eu adicionar nesse meu sistema, eu vou mudar alguma propriedade física. O que é propriedade física? Principalmente temperatura de fusão, temperatura de ebulição, né? E aí posso ir para densidade, viscosidade, etc. Tá? A gente vai falar de duas principais, né? E uma aí como reflexo, como eu tinha comentado com vocês. A primeira que a gente vai falar é de redução de ponto de congelamento. Vai falar, mas ponto de congelamento não é ponto de fusão? A temperatura é a mesma, só que o processo de fusão é quando a gente passa do sólido para o líquido, o congelamento é o contrário, né? A gente passa do estado de agregação líquido para o sólido. Então, quando a gente fala da propriedade coligativa associada, a gente está falando do caminho líquido, sólido, congelamento, e não o sentido fusão, sólido-líquido, tá? E outra propriedade coligativa importante, que a gente não vai entrar com tanto detalhismo hoje, é o aumento do ponto de ebulição. Então, de novo, né? Percebam que são os caminhos que vão do líquido, seja o líquido para o sólido, seja o líquido para o gasoso. Então, é essa modificação. Por quê? Porque a gente está falando das propriedades físicas das soluções em relação ao solvente puro. Então, claro, a gente precisa estudar os efeitos que são oriundos do estado líquido para uma das duas transformações, para uma das duas temperaturas, tá? Por isso que a gente trabalha com essa redução ou aumento de um dos dois pontos aí de transformação. E o terceiro que a gente vai abordar um pouquinho com mais detalhes é a osmose, tá? Vocês já devem ter ouvido falar em osmose como processo. Se não ouviram falar em osmose como processo, ouviram falar em osmose nos sistemas biológicos. Então, a gente vai tentar relacionar tudo isso e entender o princípio químico, né, disso ser uma propriedade coligativa também. De novo, quando a gente fala coligativa
adicionei alguma coisa ao meu sistema e esse conjunto teve a propriedade em si modificada em relação ao que era puro, ou seja, em relação ao anterior, tá bom? Vocês vão perceber que o estilo de aula hoje não é tão de escrever, né, como a gente fazia os outros, porque ele é bem mais demonstrativo, né, em alguns aspectos, mas a gente, claro, vai tentar abordar alguns pontos que a gente já viu. Então, vamos entender em relação ao princípio do ponto de congelamento, tá? Quando é que ocorre o ponto de congelamento? Então, como eu falei para vocês, é o processo onde o solvente vai formar sólido, ou seja, o líquido vai formar sólido. Esse solvente ele está puro e ele vai formando então os seus aglomerados. Como é que a gente chama esses aglomerados? No sistema ideal, a gente vai chamar eles de cristais, né? Então, quando a gente chamar ele de cristais, quer dizer que eles estão se aglomerando da forma ordenada, né? Então não é se juntar de qualquer jeito, está se juntando de uma forma ordenada, formando os cristais e, consequentemente, depois, né, de se formado, então, o equilíbrio com a solução. Lembra lá quando a gente falava em solubilização? Quando ele está sendo solvatado por alguém, né, um íon está sendo solvatado, começa a solvata um monte até que uma hora atinge o equilíbrio. O que era equilíbrio? Se a gente retornar lá, equilíbrio é a condição onde as velocidades dos eventos ocorrem de forma igualitária, né, tem o mesmo valor, e as taxas de transformação ficam constantes, quer dizer, não aumenta nem diminui nada, fica tudo constante, enquanto um aumenta, enquanto um ocorre, o outro ocorre junto. Então não vai ter aumento nem diminuição, tá? É consumo e formação ocorrendo de forma constante. Consequentemente, então, o ponto de congelamento vai ocorrer em que transformação? Quando a gente tem o líquido se transformando em sólido, certo? Beleza, então essa transformação é a transformação de congelamento. Observe o seguinte, esse diagrama em azul, esse aqui, né? É um diagrama de fase original, tá? Se vocês recordam, o diagrama de fase original mostra para nós as condições de pressão e temperatura onde a minha substância está no estado sólido. Aqui dentro dessa região gigante aqui, né? As condições de pressão e temperatura onde o meu líquido, a minha substância está no estado líquido, e aqui, nessa região aqui mais arroseada, onde a minha substância está no estado gasoso, né? Então com o menor índice de interações intermoleculares possível. Beleza. O que a gente tinha nesse ponto aqui? O que a gente chamava de ponto triplo, né? Ponto triplo é onde existem os três estados, né? Coincidentemente, quer dizer, a gente tem aí uma indefinição de qualquer um deles. Então, os três existem ao mesmo tempo, tá? E lá para cima, os pontos críticos, fluido supercrítico, pressão crítica, mas aí a gente não vai abordar isso nesse momento. Bom, observem o seguinte. Existem comparações, aqui talvez nesse primeiro momento não fique tão claro, né? Mas existem comparações de dois diagramas de fase. Em preto, para o solvente puro. Então, olha a linha preta aqui, está falando que este ponto triplo é o ponto triplo para o solvente puro. Esta linha aqui é a pressão de vapor para o solvente sólido puro. Alguém lembra o que é pressão de vapor? Não? Pressão de vapor é aquela pressão que o vapor exerce sobre o líquido, né? Então, por exemplo, a gente tem lá um sistema fechado. Vamos imaginar um recipiente fechado, né? Imagina que você coloca etanol num vidro. Então, o etanol está lá, só que uma taxa, um percentual do etanol evapora. E esse percentual do etanol que evapora faz uma pressão para o recipiente e faz uma pressão sobre o líquido também. Quando isso entra em equilíbrio, quer dizer, essa quantidade que evapora não muda mais, né, já é uma quantidade constante, essa pressão exercida é chamada de pressão de vapor, porque é a pressão que o vapor exerce sobre o líquido. Tá? Beleza, então aqui, aqui é a pressão de vapor, desculpa, né, vamos na preta primeiro. Aqui é a pressão de vapor do solvente puro. Agora, quando a gente tem uma alteração desse sistema, ou seja, coloquei ali para vocês, né, no slide anterior,
propriedades físicas das soluções diferem em aspectos importantes daquelas do solvente puro. Então vamos lá. Se isso aqui é do solvente puro, quer dizer que eu adicionei alguma coisa ao meu solvente puro. O que pode ser? O exemplo mais clássico é a adição do sal de cozinha em água. Adição de cloreto de sódio em água. Eu adicionei alguma coisa. Em que quantidade? Não sei. Por enquanto eu sei que eu adicionei. Tá? Então, se eu estou adicionando, quer dizer que eu estou interferindo nas interações que existiam ali dentro. Consequentemente, eu mudo essas propriedades. Ou seja, olha lá na curva azul. Está vendo aqui? Eu modifiquei a linha que era a linha do estado líquido para o sólido nessa temperatura aqui, para agora essa temperatura em azul. Eu fiz uma diminuição dessa temperatura, ou seja, eu diminuí a temperatura onde o líquido passa para o sólido. Se eu diminuir a temperatura, então vamos pensar o seguinte, a água passava para estado sólido a 0 graus Celsius, vamos considerar uma atmosfera. Se eu adicionei alguma coisa, o cloreto de sódio, eu diminuí, eu desloquei essa linha, né, de temperatura de congelamento. Consequentemente, eu diminuí essa temperatura. Se eu diminuir essa temperatura, significa agora que o líquido precisa de uma temperatura menor ainda para congelar. Por isso que o pessoal usa o exemplo clássico, né, que não é um exemplo nacional para nós, mas é um exemplo que se usa para uma realidade, né, hemisfério norte, vamos chamar assim, né, de uma forma mais geral, de desfazer a neve acumulada jogando sal. Né? Eu diminuo essa temperatura, consequentemente eu faço com que o líquido demore mais para congelar, demore mais não em tempo, mas em temperatura. Quer dizer, eu precisaria de uma temperatura mais baixa ainda para que houvesse o congelamento. Né? Então eu favoreço aí essa fase líquida, dou um ganho para essa fase líquida, adicionando esse interferente. Que interferente é esse? Sal de cozinha, por exemplo, mas poderia, pelo custo, né, ser bastante baixo, mas poderia ser uma outra substância qualquer, né, que fosse compatível aí com a água. Tá? Consequentemente, ó, quando eu desloco essa curva, percebam, eu mudo também o ponto triplo. Tá? Então a temperatura onde as três fases coexistiam mudou também. Agora esse é o ponto triplo que eu chamo ponto triplo da solução. E aí, claro, ó, observem aqui em azul, né, as linhas em azul. Eu fiz uma interferência no meu sistema, onde eu modifiquei todo o diagrama de fase. O estado líquido existe em uma maior área, o estado sólido agora ficou restrito a uma área menor, e o estado gasoso também ficou restrito a uma área menor. Ou seja, eu modifiquei as transformações líquido-sólido, que eram nessa linha preta e agora estão nessa linha azul, e eu modifiquei minha transformação líquido-gás, que era nessa linha preta, e agora estão nessa linha azul aqui. Tá? Então, basicamente, né, o que a gente tem aqui, dá para entender as duas propriedades, mas a gente está focando no ponto de congelamento, é que o ponto de congelamento da solução é mais baixo que do líquido puro. E por tudo isso que a gente falou, né? Porque a gente adiciona um interferente e esse interferente faz com que haja uma alteração no meu sistema. A alteração no meu sistema é fazer com que essa forma que ele tinha de se organizar não seja mais tanto favorecida. Então, o que acontece com o meu sistema? Ele dificulta a aglomeração. Se ele dificulta a aglomeração, ele dificulta a organização do estado sólido. Então, ele permanece no estado mais desorganizado. Qual que é, nesse caso? Estado líquido, fase líquida. Tá? Quando que ocorre isso? Quando a gente adiciona um soluto não volátil. Por que essa observação é importante? Vamos imaginar, eu adicionei éter na minha água. O éter vai pegar, quando eu agitar, ele vai evaporar. E aí volta a ter água pura. Tá? Ou seja, quanto mais tempo eu demoro para calcular aquela propriedade, o éter evaporou. Tá? Então, quer dizer, eu não posso adicionar alguma coisa volátil, porque ele vai voltar a ter as propriedades, porque ele deixa de existir como mistura e passa a ter novamente o solvente puro. Tá? Então, qual seria um soluto não volátil? Geralmente um soluto no estado sólido, como cloreto de sódio ou um outro sal. Né? Mas pode ser, por exemplo, glicose é um soluto não volátil? Sim, glicose é um sólido que tem uma temperatura, né, de fusão mais baixa, mas não é volátil. Então, poderia ser. E por aí vai. Tá? Outros sistemas, né, que não tenham essa temperatura de ebulição aí tão baixa e que não favoreçam esse escape das moléculas. E aí, claro, a gente tem que conhecer cada substância que vai ser adicionada. Tá?
antes de ir para a osmose, esse termo de propriedade coligativa que altera, né, que diminui o ponto de congelamento, a temperatura de congelamento, está clara? Não está? Explico de novo, não explico? Por enquanto, beleza? Professor, Oi. eu tenho uma pergunta, na verdade, sobre a pressão de vapor. Ah, tá, pode falar. Aqui no caso, o senhor está falando de ponto de congelamento, Isso. mas quando o senhor deu o exemplo, eu lembrei de uma coisa. Às vezes, quando eu faço café, Uhum. coloco café dentro da térmica e eu logo tampo assim, daí quando se logo, depois de, sei lá, uns 20 segundos, 30 segundos, eu for abrir logo para servir, ela dá um tipo um estourinho, assim, como se tivesse alguma. O vapor, porque o senhor falou que o vapor que não sai, ele fica ali. Isso. Tem a ver isso também? Sim, sim. Quando Então, a térmica dá aquela leve estouradinha, assim? aquela como se fosse aquele alívio de pressão, né? Aquele primeiro Isso. jato forte, algo nesse sentido, né? Aham. O que acontece basicamente na garrafa térmica seria um sistema quase ideal, pelo seguinte: você tem a água lá que chegou a quase a fervura, então mesmo que ela tenha passado pelo coador e tal, vamos imaginar que ela esteja ali próximo dos 70, 80 graus, né? Nessa transformação. Quando você coloca na térmica, ela está numa temperatura ainda mais próxima da ebulição do que uma temperatura ambiente, entre aspas, né, de 20, 25 graus Celsius. Ou seja, todas aquelas moléculas que estão na superfície e querem escapar estão favorecidas ainda pela temperatura, ou seja, muitas moléculas vão escapar. Quando você coloca na térmica, o que acontece? Você isola ela de alterações de temperatura, então você cria um sistema novo que vai ficar constante a, vamos imaginar 60 graus Celsius, que seja, né? Vai ficar constante aquela temperatura. Ou seja, todo o vapor gerado vai pressionar não só o solvente, mas vai pressionar o ambiente. Só que agora não tem escape para lugar nenhum, nem de temperatura diminuir, nem de vapor escapar. Então, quer dizer, todo aquele vapor está tentando voltar para a água, né, para o sistema água-café, e aquele vapor lá está subindo está saindo da água, né, como água pura, porque o café não é volátil, né, mas está saindo como água pura, e fica em equilíbrio. Quando você abre ou aperta, ele dá aquele primeiro jato, que é o quê? Igualando a pressão interna com a externa. Só que, ó, pressão interna já foi aumentada muito porque o vapor já está aumentando aquela pressão. A externa continua 1 atm. Então, quando você dá essa válvula de escape, ou seja, você abre uma válvula, seja abrir a térmica mesmo ou apertar, você tem esse caminho favorecido. Então, quer dizer, toda essa pressão lá de dentro quer escapar, só que numa velocidade muito alta. Então, fica aquele como se fosse uma panela de pressão saindo a primeira escapada. Depois não, depois você já está igualando as temperaturas e pressões, porque você já está mexendo nela, aí começa a ficar menos agressivo. Mas o primeiro tem essa explicação porque é o primeiro contato das pressões interna e externa para um sistema ideal e real. Não sei se eu confundi, expliquei. Entendi, professor. Não, eu só queria saber se tinha alguma conexão com o que o senhor tinha falado. Sim, sim, tem sim. Ah, então tá bom. Muito Tá? obrigada. Nada, imagina. E até interessante, né? Porque a questão do café, a gente tem aí a questão da. Por que o café tem. A gente sente cheiro de café se o café não é volátil, né? Justamente porque o vapor é tão intenso que ele traz as moléculas que dão odor ao café junto deles, né? Então eles aglutinam esses vapores e jogam pelo ar. Essas moléculas aí, na verdade, estariam aglomeradas ali no líquido, né? Mas elas vão indo junto com o vapor d'água porque o vapor é muito intenso, tem muita quantidade de vapor formada pela temperatura, tá? Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida nesse sentido aqui dessa primeira propriedade? Não mesmo? Tem certeza? Então tá. Bom, a gente vai avançando, mas se vocês tiverem dúvidas, vocês vão me interrompendo. Outra propriedade importante é a osmose. E aí, vocês já devem ter ouvido falar em osmose, né, para sistemas celulares. Tá? Mas basicamente osmose é o quê? Vamos imaginar. A gente precisa primeiro entender que osmose vai ser uma migração, né, de alguma coisa que tem muito de um lugar para onde tem menos daquilo. Geralmente o pessoal costuma fazer uma abordagem, né, falar assim, é dissoluto, né, para onde o soluto vai, mas a osmose em si vai abordar sempre a questão do solvente, ou seja, a osmose vai ser a migração de solvente, não a migração de soluto. Mas a gente sempre vai tentar, vai ter essas interpretações em relação à quantidade de soluto, porque é como se mede uma concentração.
tá? Então entendam o princípio, mas entendam que vocês vão ver com leituras diferentes o princípio da osmose. Vamos imaginar o seguinte. Primeira coisa, eu preciso de um material que é chamado de semipermeável. O que é um material semipermeável? É um material que tem poros tão pequenos que passam íons ou moléculas pequenas. Moléculas pequenas, vamos imaginar o tamanho da água, né? Ou se fosse um gás, o CO2, por exemplo. Essas são moléculas pequenas. Por que a gente fala moléculas pequenas? Porque não vai passar uma molécula grande, uma molécula de uma proteína, por exemplo. Não vai passar uma molécula de um açúcar, né? Com várias ligações aí de hidrogênio, várias ligações glicosídicas. Então, não vai acontecer essa migração de moléculas maiores. Moléculas pequenininhas, mais comuns, passam tranquilamente, tá? Para que serve isso? Quando a gente fala em osmose, a gente vai entender sempre que existe um recipiente, então vamos imaginar aqui, né, nesse sistema aqui, exemplo. Um recipiente onde a gente tem de um lado um solvente qualquer que esteja puro, então esse solvente aqui é água, por exemplo, né? E um outro lado a gente tem uma solução, tá? Que solução é essa? Qualquer solução que está naquele mesmo solvente, tá? Então, quando eu falo em solução, eu adicionei lá um sulfato de cobre, por exemplo, porque está azul, eu consigo visualizar o que está acontecendo. Com essa membrana semipermeável aqui, separando essas duas soluções, se eu deixar lá por um tempo, eu vou observar que depois de um certo tempo, a água diminuiu e aqui a quantidade de solução aumentou. Aí vocês vão falar, por que isso aconteceu? Né? Por que aumenta a quantidade de água? Passou água espontaneamente? Passou água espontaneamente, mas por quê? Porque a tendência é que haja um equilíbrio entre as quantidades que estão dentro dessas soluções, ou seja, as quantidades de solvente que estão em cada uma dessas soluções. Por exemplo, se aqui eu tenho muita água no sistema puro, ó, perceba, os volumes são iguais, né? Se aqui eu tenho muita água no sistema puro, consequentemente, se aqui é uma solução, eu tenho menos água do que no outro lado, tá? Por quê? Porque aqui, se é solução, alguma coisa foi adicionada, e se o volume é o mesmo, então quer dizer que desse meu lado esquerdo aqui, eu tenho mais água, mais moléculas de água. Quando essa membrana semipermeável está liberada, significa que as moléculas de água vão passar para cá, para igualar esse sistema. Ou seja, aqui eu começo a ter mais água, para diluir esse meu sistema, né? E aqui eu passo a ter menos água. Aí, existe uma terceira... Então, isso aqui é espontâneo, tá? Isso aqui vai acontecendo até que se entre num equilíbrio, essas moléculas de água tentem entrar numa quantidade aqui equivalente dos dois lados. Claro que aqui agora mudando o volume. Existe uma situação terceira, que é, quando eu tenho osmose acontecendo, nem sempre eu posso me dar o prazer de aumentar o volume do meu sistema. Isso aqui é um exemplo, né? Mas eu posso falar no sistema celular. Célula não tem como ficar aumentando e diminuindo de volume, né? Isso não é um comportamento normal de uma célula. O que ela faz para que haja um igualamento de volume, ou seja, que ela permaneça, né, naquele volume inicial, ou volume ótimo que ela precisa existir? Exerce-se uma pressão aqui, desse lado, para que a gente tenha novamente um equilíbrio de volumes, né? Um sistema igualado em volumes. Só que agora, se eu exercer uma pressão aqui, eu vou contra esse fluxo, né? Que está colocando água para o meu sistema com solução para tentar igualar as concentrações ou pelo menos diluir um pouco a minha concentração inicial da solução. Quando eu exerço essa pressão, eu tenho que essa pressão é a pressão que vai contra o processo espontâneo de osmose. Então é por isso que eu chamo essa pressão de pressão osmótica. Tá? Então, pressão osmótica é a pressão exercida contrária ao sistema de osmose para que haja um igualamento ali no meu sistema, no caso, né, para igualar os níveis aqui, então para igualar os volumes em cada lado. Agora, claro, essa pressão osmótica não é um sistema tão simples de tubos. Pressão osmótica pode ser um sistema biológico, pode ser um sistema bioquímico, e aí tem vários fatores que atuam, né, em volta desse sistema aí que está ocorrendo espontaneamente. Tá? Então, para entender, osmose é essa migração, né, de um solvente para um lugar onde há pouco solvente. Tá? E o soluto? O soluto em si vai ficar equilibrado porque ele pode existir nos dois lados ou não. Só que lembrando, a membrana semipermeável nem sempre permite que se passe tudo.
Então, por exemplo, de um lado, dependendo do soluto que for, eu só posso passar água, porque o soluto não vai passar por essa membrana. Então, eu só posso diluir aquela solução. Não vai chegar ao esgotamento. Existe um equilíbrio natural. Mas, ao mesmo tempo, esse equilíbrio atingido, eu tenho uma constância nos fenômenos que acontecem. Não ocorre nem mais aumento de um volume de um lado nem de outro, mas os processos continuam acontecendo. Importante lembrar, no equilíbrio, o sistema não para. O sistema ocorre, né, os fenômenos ocorrem com as taxas constantes. Então, não para no equilíbrio. Tá? Em qualquer equilíbrio que a gente estiver falando, equilíbrio dinâmico, né, não para de acontecer nenhum fenômeno para um lado nem para o outro. Tá? Antes da gente discutir um pouco mais do fenômeno de osmose, o princípio em si está claro? Eu acho que vocês estão fazendo assim do outro lado da câmera. Então eu vou considerar que seja um sim, tá? Mas se não estiver, perguntem. Bom, aí eu pergunto para vocês. Entendendo o princípio da osmose, o que deveria ocorrer se o líquido que circunda as hemácias for pobre em eletrólitos? O que são eletrólitos? Eletrólitos são aquelas substâncias que se ionizam, né? E podem conduzir eletricidade. Então, vamos imaginar cloreto de sódio é um eletrólito, iodeto de potássio é um eletrólito, né? São vários os sais que podem ser eletrólitos. Então, se a gente, claro que no organismo nem todos esses, mas eletrólitos são esses compostos, né? Se eles forem solúveis em água, eles são eletrólitos. Eles podem ser eletrólitos fortes ou fracos, dependendo da forma como eles se solubilizam. Agora, o que eu pergunto é, se o líquido que circunda as hemácias, né, então o líquido que está circundando ali o sistema sanguíneo, for pobre em eletrólitos, ou seja, tiver poucos eletrólitos, né, então o primeiro sistema aqui é o sistema que ocorre de uma forma normal, então é meio isotônico, né, quer dizer, está em equilíbrio, solvente entrando, solvente saindo. Se eu tiver agora um meio externo pobre em eletrólitos, o que acontece? A situação A, onde a hemácia, né, vai ficar aqui nesse aspecto amassadinho, então quer dizer, o solvente vai sair, ou a situação B, onde o solvente vai entrar nela e a hemácia vai ficar com esse aspecto inchado. O que vocês acham? Lembrando sempre, né, que as hemácias são constituídas, né, de vários íons também, né? Então tem uma quantidade de eletrólitos dentro dela. Vai lá uns minutinhos para vocês tentarem propor alguma coisa para nós. Professor, qual que é a pergunta? Tive que sair um pouquinho e não escutei. Não tem problema. Imagine que a gente tem um líquido que circunda as hemácias. Então, um líquido que esteja fora, né, das hemácias, desse sistema aqui representado. Se esse líquido for pobre em eletrólitos, ou seja, pobre nas quantidades de íons, tiver poucos íons, o que vai acontecer com a hemácia? Aqui é uma situação normal, aqui é ela perdendo solvente e aqui é ela recebendo solvente. Então, qual dessas duas situações aqui vai ocorrer quando o líquido em volta for pobre em eletrólitos?
Professor, Oi. Oi, pode falar. aqui. Ah, tá. Não, é que eu tinha esquecido de baixar o volume do computador. Ah, não tem daí- problema, fez eco. Enfim, eu acho que eu tenho uma opinião sobre. Vai lá, manda bala, vamos discuti-lo. Se o líquido, a água o líquido que está circundando a Uhum. hemácia é pobre de eletrólitos, eu acho que pelo fato de ser pobre em elétrons, ele não vai conseguir. Aí eu pensei, mas agora também vou me embaralhar toda. Não tem problema, tenta pôr o que você quiser de ideia, a gente vai arrumando ela no contexto. Tá. Ó, Eu acho que veja o seguinte, veja a questão assim, pobre em eletrólitos quer dizer pobre em íons, né? Então, por exemplo, poucos íons, pouco cloreto de sódio, então tem pouca quantidade de cloreto de sódio. Tá. Se eu. Ah, meu Deus. Tá tranquila. É que eu acho que meu raciocínio não vai. É que eu tava pensando na ionização mesmo. Ah, não precisa pensar no processo de ionização. O que ele quer dizer como pobre em eletrólito, quer dizer que é pobre em íons naquela solução, poucos íons na solução. É que, por exemplo, se a gente está falando de um sistema biológico, é muito difícil a gente não ter um sistema iônico, quer dizer, é difícil ter algum sal que não solubiliza, né? Porque ele precisa caminhar por vários sistemas. Então ele fala pobre em eletrólitos justamente porque como é que eu posso dizer? O meio biológico é composto majoritariamente de eletrólitos. Então é só por isso que ele usa essa terminologia. Mas pense como substância. Ele tem poucas substâncias dissolvidas naquela solução em volta das hemácias. Ok. Tá? No caso, o senhor disse que a substância que está no meio é o cloreto? Pode ser. A gente está considerando. É que na verdade, assim, dentro tem várias misturas, mas a gente pode considerar que são eletrólitos também. Né? Lá dentro são várias composições, mas são eletrólitos também. Ok. Se o líquido é pobre em eletrólitos, então eu acho que a hemácia ela vai murchar ali, no caso. Por quê? Porque o que tá mais positivo. Ai, professor, meu Deus do céu. Fica tranquilo, fica tranquilo. Vamos tentar ver as possibilidades aqui. Você me Eu diz. sou péssima em Não é não. Fica tranquilo. os termos. O importante é vocês tentarem participar da aula. Isso é o mais importante. Fique tranquilo. Vou tentar colocar aqui as ideias. Você me diz se está coerente ou não com o que você estava pensando, tá? Ó, vamos pensar o seguinte. Aqui dentro eu tenho muito sal. Vamos chamar os eletrólitos de sal, tá? Então aqui dentro eu tenho muito sal. E ele está me dizendo que fora eu tenho pouco sal. Então, vamos voltar ali no sistema de osmose. Ó. Aqui eu tenho muito sal, certo? Aqui eu tenho pouco sal. O que acontece com essa membrana que é permeável? Ela coloca o solvente para compensar essa quantidade grande de sal, certo? Até aí tudo bem? Sim? Sim. Beleza. Vamos para o nosso exemplo. Aqui dentro da hemácia é onde eu tenho bastante sal. Ele está me dizendo no exemplo aqui que eu tenho fora da hemácia pouco sal. Então, a água, né, que é o sistema biológico é água, essa água vai para onde? Ela vai para onde tem muito sal, né, porque ela quer diluir um pouco esse sistema. Onde que tem muito? Dentro da hemácia. Então, se o líquido vai para dentro da hemácia para compensar essa quantidade de sal que existe aqui dentro, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar murchinha ou ela vai ficar estufada? Ela vai inchar. Isso aí, ela vai inchar. Ou seja, a baixa concentração de soluto é fora, que é um líquido que circunda pobre em eletrólitos. Lá dentro é uma alta concentração de soluto. Então, quem vai compensar? Quem é que vai se movimentar?
O solvente, né? O solvente vai tentar entrar para compensar essa quantidade de sal que é maior lá dentro do que fora. A gente sempre tem que tentar lembrar que no universo tudo tende a atingir um equilíbrio, né? Esse equilíbrio ali é compensando essa quantidade muito grande. Por isso que a quantidade de eletrólito fora tem que ser maior para que não ocorra um estufamento dessas hemácias. Então tem que haver um equilíbrio para que ela fique nesse formato aqui, que inclusive é um formato decorrente desse equilíbrio de pressões. A pressão interna e a pressão externa fazem com que ela fique nesse formato aí que a gente conhece, né, ovalado, assim, de hemácia que se desenha. Faz sentido? Ok, Mas faz entendi. sentido mesmo? Sim? Sim, o que eu estava pensando, na Ótimo. verdade, é porque eu estava imaginando que fora o líquido tinha alta concentração de sal. Ah, tá. E daí, Tá. Né, se fosse ao contrário, você faria sentido essa aqui mesmo. Opa, essa aqui. tá. Se fosse ao contrário, perfeito. Por quê? Porque daí, se eu tenho muito sal, o que vai acontecer? Eu preciso achar um jeito de diluir esse sal. Qual é a fonte? É o líquido que está lá dentro. Então, se ele tem que sair, ela ia ficar num aspecto murchado, né? Então, com certeza, aí o solvente ia para a parte externa. Então, é bem isso. No teu raciocínio, né, de informação, considerando que o alta concentração de soluto é o de fora, é essa aqui que ia acontecer. Nesse outro exemplo, aí é o contrário, que daí o solvente ia entrar. Mais importante de tudo é entender que o raciocínio tem que ser em volta do solvente. E é fácil a gente confundir com o soluto, tá? Então, não se preocupe, a gente sempre faz essa troca. O importante é entender o porquê desses fenômenos. Ficou claro? Ficou, professor. Então, beleza. Obrigada. Imagina, obrigado a você. Pessoal, tá claro? Tá todo mundo a ideia do que acontece, né? Então, aqui eu só coloquei para vocês terem depois do registro, né? A água vai se mover para a soluto mais concentrado, né, que está dentro das células vermelhas do sangue, levando elas a sofrer hemólise, né? Então, hemólise é esse processo aí que a hemácia está inchando. Tá? Faz sentido? Não faz? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então tá. Bom, de propriedades coligativas, basicamente, vocês vão ver que foi isso que a gente falou, mas ó, é importantíssimo observar que são duas propriedades, basicamente, mas que tem muita informação em volta delas. Entendeu? Ótimo. Então, beleza, tá? E se vocês tiverem dúvidas depois, vocês vão me perguntando. Bom, aí a gente fecha um capítulo e vai para o outro, que é a questão dos coloides. Por que fecha um capítulo e vai para o outro? Porque coloides é um aglomerado de informações, mas é uma classe de informações bem distinta, tá? Quando a gente fala de coloides, eu acho que eu comentei com vocês quando a gente distinguiu soluções e suspensões e tudo mais, mas existe uma química só para isso, uma química de coloides, tá? Então, quando a gente fala em coloides, não é simplesmente os exemplos clássicos, que é o que a gente vai ver hoje, mas tem muito mais além disso e tem grupos de pesquisa que estudam só coloides, só sistemas coloidais. Então, eles têm uma importância imensa nos sistemas biológicos, sistemas químicos, sistemas bioquímicos, né? Então a gente tem que sempre entender que coloide não é só uma classe à parte, é uma classe importante também para vários fenômenos e a gente vai conhecer vários, inclusive do nosso cotidiano, tá? Então, como é que a gente denomina, né, ou define um coloide? Ele é uma dispersão, tá? Por que dispersão? Porque ele não é nenhuma solução, ou seja, ele não é um sistema homogêneo, tá? Mas ele também não é um sistema heterogêneo. Por quê? Porque no sistema homogêneo, por mais que eu amplie a minha visão, eu não enxergo as partículas ali de soluto solvatadas, tá? Nos coloides eu enxergo dependendo da ampliação. Só que, olhando para o sistema, eu consigo discernir fases, ou seja, no sistema heterogêneo, né? Então eu consigo ver, essa aqui é a fase tal, essa aqui é a fase tal. Nos coloides, eu não consigo ver as fases. Elas estão misturadas ali. Então, quer dizer, não é nem heterogêneo, nem homogêneo. É um intermediário dessas duas definições. Tá? E por que é uma dispersão de partículas? Porque elas vão variar de desculpa, aqui era 1 micrômetro, depois eu arrumo lá. De 1 micrômetro a 1 milímetro. Tá? É muito pequenininho.
né, um tamanho variável das partículas, mas não é uma partícula, por exemplo, por exemplo, de um sal que você consegue ver ali, dependendo da solubilidade que ele tiver, ele fica lá disperso naquele meio e a gente consegue ver a fase do sistema sólido, tá? São sistemas muito maiores que moléculas, então molécula, só para vocês terem uma ideia, né? Não sei se vocês já recordam o valor, mas molécula está na definição de angstrom, que é o próximo do nanômetro, né? Então angstrom é menos 10, nanômetro menos 9, então é muito maior que isso, tá? Mas não são visíveis no microscópio óptico. Né? Microscópio óptico é aquele microscópio tradicional de laboratório de biologia, né? Você vai lá e geralmente vê os sistemas celulares, né, e tudo mais. Não dá para ver a dispersão nesse tipo de microscópio. Então percebam, não é nem no microscópico de visual, nem no microscópico de sistemas atômicos, né? Então, a grandeza ali que a gente não consegue enxergar um átomo, não consegue enxergar a molécula, uma molécula em si, tá? Então, fica nesse intermediário também. Como é que a gente separa um coloide, né? Então, vamos imaginar, eu tenho uma solução, uma suspensão, uma dispersão coloidal. Como é que eu separo? Ou seja, como é que eu tiro o soluto de solvente? Através de uma ultracentrífuga. Não é a única forma, tá? Mas é uma das formas. O que é uma ultracentrífuga? Uma centrífuga é o princípio de centrífuga mesmo, ele vai separar por rotação. Uma ultracentrífuga ele vai separar por uma rotação muito intensa, ou seja, por rotações por minuto, por muitas rotações por minuto. Então, o que vai acontecer nesse meu sistema é, através dessa velocidade, a força centrípeta, né, não centrífuga, mas centrípeta, vai aumentando e vai fazendo com que eu force esse meu dispersante, né, meu soluto, vamos chamar assim, a ir para o fundo, porque ele vai se aglomerar ou se aglutinar mais facilmente e eu tenho como separar um sistema coloidal. Numa solução, pensa lá, soro caseiro. É uma solução de cloreto de sódio em água. Se eu colocar numa centrífuga, por mais potente que seja, eu não consigo separar o cloreto de sódio da água. Por quê? Porque ele está solvatado pelas interações íon-dipolo, tudo que a gente viu lá em forças intermoleculares. Então, ele não é separado, tá? Por uma ultracentrífuga. E o meu sistema heterogêneo, água-areia, né, que é o clássico, eu não preciso nem de uma ultracentrífuga. Qualquer sistema de agitação assim circular já separa. A areia vai para um lado, a água fica. Né? Então, de novo, coloides estão no meio. Tá? Onde é que eles se encaixam? Entre as soluções e as misturas heterogêneas, como eu comentei com vocês. E qual é o aspecto de um sistema coloidal? Homogêneo. Então você olha, você não vê, isso aqui é essa parte é A, essa parte é B. Essa parte é soluto, essa parte é solvente. O aspecto é um só. Você olha e fala, é uma coisa só. Só que tem um princípio que é chamado de efeito Tyndall, né, que a gente vai dar uma olhada, que é o espalhamento da luz. Ou seja, se eu coloco um laser num sistema de solução, a luz passa normalmente. Nada distribui essa luz, ela passa e continua. Agora, se eu coloco um feixe de luz onde o sistema é coloidal, essa luz é dispersada, ela é espalhada. Então, isso é uma das formas de observar se está se formando um coloide ou não. E a gente vai ver alguns exemplos, tá? Para vocês entenderem, eu coloquei 2 exemplos aqui que a gente vai ficar indo e voltando, mas só para ficar clara o princípio químico da coisa. Tá? Que é o quê? Uma partícula hidrofóbica e uma partícula hidrofílica. O que é uma partícula hidrofóbica? Que ela tem aversão à água, ou seja, que ela tem maiores partes de afinidade com meios pouco polares ou meios apolares. Então, é uma partícula que vai ter aí uma agregação entre si de meios pouco polares. Então, pouco polar com pouco polar, né, vai se aproximar. E um grupo hidrofílico, uma partícula hidrofílica, é aquela que tem afinidade pela água. Então, ela vai se misturar com a água. Observe que nesses casos aqui, eu estou falando de partículas que podem formar sistemas coloidais. Ou seja, que eu tenho uma partícula hidrofóbica que vai ter interações com cargas negativas. E essas interações fazem com que as interações entre essas partículas seja desfavorecida. Por quê? Carga negativa com carga negativa vai repelir. Se carga negativa com carga negativa vai repelir, a partícula fica como está. Ou seja, ela não se mistura a ponto de formar uma grande partícula hidrofóbica e
ficar numa fase separada da água, mas ao mesmo tempo ela não consegue ficar menorzinha, tá? Porque ela tem um aglomerado ali favorecido. Aqui é o contrário, né? A gente tem as extremidades dessa partícula que são afins da água, então tem bastante polaridade. Essa afinidade com a água faz com que elas tenham essa possibilidade de mistura, mas aqui dentro, percebam, ó, é uma grande parte apolar ou pouco polar. Então essa grande parte aqui não vai querer se misturar com a água. Então, ó, é hidrofílica nas extremidades e hidrofóbica no seu interior. Só que ela consegue formar aglomerados a ponto de ter uma afinidade com a água, mas não consegue ficar aumentando muito de tamanho para separar da água. Tá? Então não é nem homogêneo, nem heterogêneo. Para quem está vendo pela primeira vez um sistema coloidal, talvez fique, nossa, isso parece algo impalpável, né? Então, algo intocável, né? A gente vai ver pelos exemplos que não, é muito mais comum do que a gente imagina. Esse princípio, nesse primeiro contato, pode parecer meio estranho, né? Falar, mas ele é positivo e negativo. Mas vocês vão ver que tem alguns exemplos que são mais clássicos e aí fica mais fácil de entender. Por exemplo, né? O leite ser branco e não transparente. O leite é um sistema coloidal. As luzes das lanternas serem mais visíveis sob neblina. É um sistema coloidal. Quem é um sistema coloidal? Não é a luz, né? É a neblina. Alimentos. Tem vários que a gente vai ver alguns exemplos aqui. Poeiras, fumaças e fluidos celulares. Fluidos celulares que a gente usou num exemplo de outro contexto agora, inclusive. Né? A gente já vai falar um pouco sobre ele também. Quando a gente fala do leite ser branco e não transparente, a gente tem uma interação das proteínas com a água, né, que é o solvente majoritário, que fazem com que ele não precipite. A gente tem como precipitar? Tem, é outra história. Mas no sistema normal, ele está lá disperso, né, o leite, as proteínas do leite estão dispersas, mas elas não se separam. Tá? Então, se eu deixar lá um copo de leite, ele não vai precipitar as proteínas e mantê-la em cima do sistema aquoso. Vai ficar daquele aspecto esbranquiçado o tempo que for. Por quê? Porque elas são estáveis. Então, para ser um sistema coloidal, ele precisa ser estável daquela maneira. Tá? Luzes das lanternas serem mais visíveis sob neblina. Uma luz, quando eu coloco ali um sistema de luz direto, ele simplesmente segue o caminho normal, né? Então ele vai seguir o caminho lá retilíneo ou para onde ele foi direcionado. Então a luz, né, ela vai eternamente por aquele caminho. Quem é que desvia a luz? Partículas. E o que é a neblina? Neblina nada mais é do que pequenas partículas dispersas no ar. Tá? Essas pequenas partículas de água dispersas no ar fazem com que a luz fique mudando de caminho. Então a luz que fazia um caminho só vai tendo efeitos de difusão, vai ficando mais espalhada. Consequentemente, eu vejo cada vez mais a luz, né? Aquela coloração da luz. Então, eu vejo uma luz com maior intensidade. Quando a gente tem feixes de laser, por exemplo, eles podem ser pouco visíveis se for uma atmosfera limpa. Agora, se eu tiver neblina, fumaça ou algum efeito, né, nesse sentido, eu tenho essas partículas que vão favorecer essa dispersão. As partículas que favorecem essa dispersão são partículas de sistemas coloidais, porque não são partículas, por exemplo, que estão lá como se fosse um sal que foi jogado, ou é uma solução, né, que está lá dispersa. São partículas dispersas num meio, mas que não dá para ser diferenciado. Né? Por exemplo, a fumaça é esbranquiçada, mas eu não vejo lá as partículas de fuligem, ou num sistema aí de neblina, eu não vejo as moléculas de água, né? As partículas de água separadas, eu vejo um sistema só, esbranquiçado. Então esse caráter esbranquiçado, esse caráter turvo, né? É muito comum dos sistemas coloidais. E aí, por exemplo, né, poeira, fumaça, a gente vai ver alguns desses exemplos. Aqui eu vou deixar um contexto histórico para vocês, né? Não vou ficar lendo, só para vocês terem a informação, né? Quem que é considerado o pai, né, dos sistemas coloidais. Então, só para ter uma ideia, discute-se sistemas coloidais aí mais ou menos desde do século XIX, né? Se for pensar bem, é bem mais recente do que muitos princípios da química.
Tá? Hoje em dia, a gente pode falar, mas sistemas coloidais têm grupos de pesquisa? Tem, mas ainda assim não é uma ciência tão difundida quanto as ciências clássicas. Por outro lado, é uma ciência bastante aplicada, porque sistemas coloidais são sistemas presentes no organismo, então são sistemas análogos a sistemas biológicos. Tá? Por isso que a gente tem essa possibilidade de ter sistemas coloidais aí no cotidiano. Tá? Então vamos lá. Sistemas coloidais podem ter diversas classificações. Uma delas é o que a gente chama de sistema Sol. Tá? E aí a gente vai ver cada um deles por definição. Não precisa decorar nada disso, é só para a gente conhecer. Que é a suspensão de um sólido em um líquido. Por exemplo, tinta de impressora. Tá? Por que tinta de impressora? Porque tinta de impressora, a gente vê lá que existe um sólido, né? Quem já mexeu ali sabe que tem um pozinho, né? Mas onde está esse pozinho? Você não coloca o pozinho depois de um líquido. Quando você vai ver a mistura da tinta de impressora, ela não decanta, né, esse pozinho do líquido. Então é uma suspensão. Só que é uma suspensão desse sólido que dá coloração dentro de um líquido, que é um sistema que consegue manter esse líquido em suspensão. Esse sólido em suspensão. Se não, decantaria tudo, a gente não teria nada. Ia imprimir com água. Não é água pura, né? Mas ia imprimir algo transparente, porque não ia fazer sentido, tá? Por outro lado, quando a gente tem uma emulsão, não é mais um sistema sólido-líquido, mas assim é um sistema líquido-líquido. Tá? Então, líquido disperso em outro. Aqui a figura sobrepôs, depois eu tiro para melhorar. Por exemplo, ó, sistemas de leite, né? O leite como um sistema, e maionese. Né? Como é que faz maionese? Essa aula é uma aula que dá fome, tá? Com óleo Com óleo e ovo. óleo e ovo? Pode ser. E sal. E mais o quê? O que precisa para dar? Pode ser óleo e ovo, né? Vinagre. Ou seja, a gente tem um sistema. Vamos pelo clássico óleo e ovo, né? Então a gente vai bater gordura, mas o que a gente vai pôr junto para dar essa estabilidade? Porque o óleo e o ovo vão misturar, mas não vão ficar no aspecto viscoso, vamos dizer assim. O que a gente coloca? Limão. Também. Professor, agora não sei que maionese o senhor tá falando. O leite. O leite. Não, eu já tô pensando ali no leite mesmo. O leite já é existente, entendi. Tá bom. O leite já foi o exemplo anterior, ele já tá na receita, é isso? Eu tava pensando, meu Deus, com o que faz maionese? Ei, tô inventando maionese verde, faltou a cebolinha. Sim. Não, mas tá certo, é isso aí. Então, vamos imaginar, né? O óleo e o ovo, eles são sistemas de gordura, né? Então, gordura é um sistema pouco polar. O leite, ele tem muitas cargas, então proteína tem lá o sistema de amina, né? Então, geralmente não, proteína vem do aminoácido, né? Então, o ácido e a amina, mesmo se ligando, tem essas polaridades bastante altas. Quando a gente mistura os dois, a gente não tem um sistema de gordura e sistema de água ou de leite. A gente mistura tudo. Quem já fez maionese sabe que existe um ponto ideal. Ou seja, você vai batendo aquilo até que ela adquira uma consistência, mas que ela não consiga separar nada. Se você passa desse ponto, ela vai passar desse sistema de viscosidade e vai começar a separar. E se começa a separar, você não volta mais. Ou seja, o que acontece? Quando você adiciona, vamos colocar o óleo no leite, né, um exemplo, né, pode ser o contrário também. Quando você vai adicionando, você vai gerando essas partículas aglomeradas. Né? Então, quer dizer, não pode chamar de partícula porque não é sólido, mas você vai gerando essas aglomerações. Leite, gordura, leite, gordura, leite, gordura. Se você coloca demais, começa a não haver mais quantidade suficiente para se aglutinar. Ou seja, elas vão se aglomerar. Se elas se aglomeram, elas precipitam. E se elas precipitam, elas não formam mais nada. Formam um sistema heterogêneo. E aí você não tem mais esse aspecto aqui, que é o aspecto da maionese, né? Que é o aspecto de emulsão. Tá? E aí a pergunta, por que o leite coalha? Tem a ver com mudar o pH dele? Uhum. Quando a gente coloca o leite em pH mais ácido, né? Ou a gente adiciona alguma substância ou faz alguma alteração que mude o pH, pode ser meio biológico também, essas proteínas desnaturam, né?
E quando elas desnaturam, significa que elas vão se aglomerar. Ou seja, essas proteínas que estão dispersas no leite e deixam seu aspecto branco, vão se juntar e se aglomerar. Quando se aglomeram, é o mesmo princípio. Elas se aglomeram e precipitam. Quando precipitam, eu perco agora essa estabilidade que existia no sistema inicial, né? E, consequentemente, eu não tenho mais essa dispersão inicial que fazia esse aspecto do leite. Geralmente, coalhar o leite pode ser para fazer queijo. Então, eu preciso só da parte sólida, né? Então, eu aglutino tudo e desprezo o que a gente chama de soro, que seria a parte ali líquida da minha antiga suspensão, agora sistema heterogêneo. Faz algum sentido para vocês? Até então? Tem dúvidas também? Não? Professor, Oi, diga. desculpa o berro que soltaram aqui no fundo. Não, imagina. Eu sei, estamos Não, todos em casa e estamos todos com os trabalhos e as rotinas invadindo nossas casas. Fique tranquilo. eu queria perguntar uma coisa. Pode falar. Quando eu tenho, por exemplo, eu notei que o leite desnatado, quando ele tem uma leve, você olha assim no copo, ele tem a diferença do integral, porque parece que ele é mais aquoso, assim. Você olha ele no copo, dá a impressão que tem uma leve película, digamos assim, entre aspas, transparente. Isso seria um sistema coloidal? É ainda um sistema coloidal, mas ele é um sistema coloidal um pouco soluto, tá? Então, por quê? Essa gordura, né, e todo esse sistema que fica suspenso tem uma composição bastante diversa, inclusive as taxas de gordura, né, que geralmente no leite integral é de 3% ou algo próximo a isso. Quando isso é retirado, a gente ainda tem proteínas do leite, né, porque é o fator principal. Só que essas proteínas agora estão quase que exclusivamente lá, porque essa gordura foi retirada. Então, existe uma tendência maior de que essa suspensão, não mais solução, né, mas suspensão, tem uma concentração menor, né, de soluto, seja ele qual for. Então, a gente está meio que num limite. A partir dali, se a gente tirar essas proteínas, sobra a água e os sais, eletrólitos ali que podem ser dissolvidos nela. Então, quer dizer, a gente só tem proteína, a gente não tem mais o fator gordura. E sim, por isso que dá um aspecto mais translúcido. Mas ainda assim ele não é transparente, porque ele está no limite de suspensão, né, no limite de coloide. Entendi, professor. Certo? Tá? Então ainda é leite. Ainda é leite. Está no limite, mas ainda é leite. Tá? Mas daí, claro, são processos que são feitos para tirar exclusivamente a gordura, né? Então daí eles separam, mas mantêm o restante da composição, porque senão a gente teria fases separadas, que não é o caso. Ok. Tá bom? Beleza, pessoal? Bom, e aí tem duas suspensões, duas possibilidades, né? Como é que a gente pode classificar um terreno enlameado? Terreno enlameado é o quê? É terra e água. Tá? Só que se eu tenho um terreno enlameado, eu não consigo ver o que é terra, o que é água. Eu tenho um aspecto gosmento lá, que é a lama. Né? Então, é um sistema coloidal também de uma suspensão de um sólido, que é a terra lá, né? ou o derivado, enfim, no líquido. Então, é um sistema sol. E as pequenas gotas de água suspensas em óleo vegetal, né, que a gente colocou como o leite, que é o sistema aquoso, em óleo, que é o óleo vegetal, né, com o ovo, enfim, para melhorar o sistema de gordura. É uma emulsão, que é a nossa maionese, que a gente comentou. Maionese comercial também, mesmo não sendo feita com ovo, mas tem o sistema de óleo. Algumas, né, não são feitas com ovo, mas tem o sistema de óleo. Tem algumas, e aí eu já não sei, hoje em dia não é mais permitido, né, mas tem muitas famílias que fazem, que é com ovo cru, a maionese, né? Tem um sabor diferenciado, antigamente era comum, hoje em dia por questões sanitárias e de salmonela não se recomenda mais e tal, mas ainda tem como tradição. E justamente isso potencializa, porque daí eu tenho a gema mole como sendo um meio de dispersão de gordura, então mais um fator de gordura para emulsionar. Então eu tenho um favorecimento desse sistema se formar como coloide, tá? Tem uma outra classificação que é a de espuma. E aí a espuma é um gás em um líquido ou um sólido, tá? A famosa pipoca, que é o gás, né, o vapor d'água ali quando
ele vai explodir e ele faz essa camada de amido, né? Então, esse vapor d'água aí que se mistura ao amido e forma essa espuma, que é um sistema coloidal. Aqui o isopor, tá? Não sei se vocês conhecem o princípio do isopor, mas o isopor é um polímero, é o poliestireno, que é inflado, né? Então ele vai sendo inflado, 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 por isso que o isopor é enorme e é leve, tá? Mas claro, vai chegando a um ponto, ele vai se tornando pesado, porque a massa do poliestireno vai sendo levada em consideração cada vez mais. Mas uma placa de isopor palpável é uma placa bastante leve, né? Então a gente tem várias densidades, né, desse isopor. Então ele pode ter mais ar, menos ar, e aí formar placas mais compactas, placas mais leves e por aí vai, tá? A espuma de uma bebida, né? E aí, né, nesse calor a gente fala que é algo que não poderia ser apresentado numa aula, né? Mas é um exemplo. Que é o gás, né, o CO2 ali, que tem no sistema de expulsão, né, do líquido, e aí forma essa pequena espuma, né, que esse gás está disperso, e forma essa pequena espuma quando em contato com a atmosfera, então ele vai saindo e vai liberando, se combinando com esses compostos da bebida para formar essa espuma que a gente também está acostumado a ver como algo que vai aumentando, né? Então não é algo constante, nem que existe desde o começo, ela vai aumentando conforme essa bebida vai sendo colocada num recipiente externo, né? Copo, enfim, taça. E os EVAs da vida, né? Os materiais aí que são bastante usados em escola, que são espumas também por dispersão de ar dentro de um sólido, né? Ar no sentido de composição, né, de gás, dentro de um sólido, que faz com que eles sejam materiais bastante flexíveis, né? Então o EVA, por exemplo, ele pode ser modelado, inclusive por temperatura, e mesmo assim é um material leve, porque o que tem distribuído dentro dele é o ar, tá? Observe o seguinte: em todos eles, a gente tem obedecido aquele princípio de não se consegue separar uma fase da outra. Ou seja, eu não consigo separar o gás do líquido nem do sólido. Aqui, ó, na espuma da bebida, eu não consigo separar o gás do líquido, né? Não dá para dizer o que é o que. E nos sólidos, pipoca, o EVA, o isopor, eu não digo o que é ar, o que é sólido, tá? É um sistema só. Ah, mas eu vejo os furos, né? Não sei o que, mas isso é o defeito do material. Mas eu não consigo discernir material separando ele. Isso é uma coisa, isso é outra. Porque tem as camadas internas, né? Também de formação disso tudo. Então, passa a ser uma espuma, passa a ser um sistema coloidal. Existem espumas de cerâmica, não sei se vocês já ouviram falar. São materiais isolantes, né? E com uma densidade baixíssima, né? Fala que é uma densidade quase igual à do ar. Então, são materiais de isolamento de sistemas, tá? Espumas de cerâmica, imagina, né? Uma cerâmica é um material que a gente tem imagem de que ele seja bastante pesado, e uma espuma desse material, obviamente, é um material bastante leve, tá? Então, não sei se vocês conhecem, enfim, mas é um sistema que está associado aí a materiais modernos, né? Utilização desses materiais para construções de equipamentos ou de sistemas que precisam de pouca densidade, mas eficiência de cerâmica. Alguém lembra qual é a principal propriedade de uma cerâmica? Talvez não a principal, mas a mais desejada. Vou deixar no ar. Depois a gente discute. Vou deixar no ar. Isso a gente, claro, não é assunto da nossa disciplina de materiais, química de materiais, mas vou deixar no ar, depois a gente retoma, tá? E existem também, como sistemas coloidais, as zeólitas, né? Zeólitas são sistemas, vamos chamar assim, de cristalinos com buracos. Sistemas cristalinos com buracos, mas buracos nas dimensões moleculares, aqui, ó, dimensões comparáveis às das moléculas. São chamadas de peneiras moleculares. Por quê? Porque daí consegue nessa dimensão aumentar e diminuir, dependendo, claro, do sólido, não que a gente consiga externamente aumentar ou diminuir, mas a gente consegue dimensionar isso a ponto de falar, esse aqui passa tais tipos de moléculas, mas as outras não passam. Então se transforma em uma peneira, né? Algumas moléculas fluem, outras ficam. E aí é muito útil para sistemas de síntese, por exemplo, né? Onde eu quero que determinadas moléculas passem para um outro sistema ou sejam absorvidas, e eu consigo separar isso, claro, não visualmente, né? Mas no sistema interno
Então, por exemplo, aí alguns sistemas minerais, né? Escolecita, a analcima, que são alguns minerais aí compostos, por exemplo, aqui alumínio e silício, aqui alumínio, silício e cálcio, tá? Mas depende aí de cada composição. Isso vocês veem muito em química inorgânica, tá? Então é só bom vocês conhecerem, mas a gente não vai, obviamente, se aprofundar neles. Existe a emulsão sólida. A emulsão sólida vocês já devem ter visto em alguns sistemas, né? Suspensão de um sólido ou líquido em outro sólido. Então, por exemplo, as misturas minerais aqui, né? Que são sistemas de formação das pedras, por exemplo, né? Algumas pedras preciosas. Algumas você consegue olhar e diferenciar algumas colorações, né? Então ele tem um jogo de cores aí dependendo da direção que você mistura, tá? Que você observa. E o sistema gel, que é quando eu tenho um sólido e um líquido, né? Ele fica um sistema macio, mas ele mantém sua forma. E qual é o mais comum? Gelatina, né? Gelatina é um sistema onde a gente dispersou ali um sólido em um líquido, e esse líquido a água, né? Então a gente tem lá um sistema de proteínas, né, distribuído ali dentro daquele sistema aquoso, mas a gente não perde a forma dele. Então é um sistema gel, é um sistema coloidal. Agora, o sistema coloidal, nesse caso aqui, ele mantém a forma que eu desejo depois, né, de um processo de resfriamento. Antes, ele ainda é um sistema coloidal, mas numa temperatura alta, ele tem a forma livre que fica ali disperso como se fosse um líquido. Porém, se eu aumentar a temperatura novamente, eu não consigo mais retornar. Por que disso? Porque ali dentro do sistema gel existem as cadeias de proteínas que agora se entrelaçaram. Antes elas estavam livres. Conforme foi resfriando, elas foram ficando mais próximas, entrelaçadas. Quando eu aqueço de novo, elas não conseguem se desentrelaçar. Tá? Quando eu aqueço de novo, elas simplesmente ficam lá daquele jeito e no máximo o que vai acontecer é eu fazer ele ficar mais maleável. Mas separar novamente é quase que impossível. Então, de novo, depende da temperatura. O importante é ele mantém a forma depois de preparado e a temperatura ficar constante. No processo em si, obviamente, ele vai passar pelo processo na fase em que aquela substância está, então na temperatura, por exemplo, da água no estado líquido, né? Tá bom? O aerosol ou aerossol, né? Aí tem as divagações, né? Que é um sólido ou um líquido disperso em um gás. Onde que a gente tem isso? Nos mais diversos sprays, né? Então, você pega um spray de um desodorante, por exemplo, um spray de tinta, o que você tem? Algum sólido ou um líquido disperso, se você chacoalha, né? Às vezes você ouve ali o líquido, né, do sistema de aerosol pressurizado. Quando você iguala a pressão interna e externa, ou seja, você abre a válvula, você aperta aquele sistema, ele solta aquele sólido ali. Só que ele não solta aquele sólido sozinho, ele solta com o ar, né, o gás que está ali, que fez ele ser pressurizado. Então isso vem tudo junto, porque se fosse só o sólido, sairia um jato de sólido, pouquinho, e ia, né, na pequena pressão que fosse aberto ali aquele sistema, ia jogar numa distância mínima ali e acabou. E não é o que acontece. A gente tem um sistema de aerosol com o líquido ou o sólido saindo através desse gás. Lembra sempre que o que o gás faz? Ele abraça essas moléculas e consegue levar elas para a atmosfera. Ah, mas é eterno? Não é eterno porque o gás só consegue ir para a difusão ideal dele se ele estiver sozinho. Né? Ele faz o quê? Ele faz com que haja aglomeração dessas moléculas e leva junto. Mas ele leva até um determinado limite. Por isso que vocês podem observar aqui, ó, existe uma limitação de forma. Né? Aqui também, por mais espalhado que seja, ó, existe uma limitação de forma. Tá? Então, esses sistemas pressurizados, eles têm uma composição que geram, então, o princípio ativo, né, de um desodorante ou a cor de um spray de tinta, mas ele tem uma limitação. Então, esse gás consegue expandir até um determinado ponto. Por isso que ele não é nem o gás, nem o líquido ou sólido. Ele é um sistema aerosol, um sistema coloidal. Tá? Se a gente quiser, a gente pode resumir tudo isso. Então, ó, existem vários sistemas. De novo, igual eu falei para vocês não precisam decorar esses sistemas. Se fase dispersa e meio de dispersão, seria o que a gente chamava antes de soluto solvente, né? Só que não é uma solução homogênea, então a gente vai chamar de fase dispersa e meio de dispersão. Sólido,
dentro de um gás, ou disperso em um gás, sistema aerosol, por exemplo, uma fumaça. Tá? Então percebam que os exemplos em si são exemplos do nosso cotidiano. Fumaça, você vai falar, o que é fumaça? Fumaça são partículas ali de fuligem ou de qualquer outra coisa dispersas no ar. Eu não consigo ver uma coisa ou outra, mas eu sei que ele obstrui a minha visão e a luz vai se espalhar, né? E, consequentemente, eu vejo uma área de iluminação maior. Líquido e gás também é chamado de aerosol, e aí os sprays, né? Alguns sprays. Sólido e líquido, as tintas, como a gente comentou. Líquido, leite, maionese. O gás e o líquido, uma espuma, tá? Espuma antifogo, não sei se vocês conhecem a espuma antifogo. A espuma antifogo, ela pode ser análoga a um extintor, né? Muitas vezes colocado em extintor, que é um aspecto esbranquiçado que se tem para meio que abafar esse fogo, né? Então ela vai formando uma espuma mesmo, antifogo, sim, mas é um sistema coloidal porque eu não distingo nem o gás, nem o líquido desse sistema. Existe um sistema também, que é esse aqui, ó, gás e sólido, que é uma espuma isolante, tá? Não sei se vocês conhecem aquelas espumas de porta, né? Espuma, para você montar aquilo, é um líquido, né? Você coloca como um líquido, mas ela se expande em contato com o ar e fica naquele formato. Gruda ali e fica naquele formato para sempre. Por quê? Porque ela tem um ar pressurizado dentro daquele sólido e, consequentemente, quando eu coloco no líquido lá dentro, né, pressurizado, quando eu coloco em contato com o ar, ele se transforma na fase sólida. Por quê? Porque aquele gás vai expandir e aquele líquido não vai mais ficar na fase líquida, ele vai ficar na fase que a temperatura ali permite, né, diagrama de fase. Então, quer dizer, ele vai para a fase sólida. Vai ficar como se fosse um isopor, tá? Sólido, algumas ligas e minerais, e líquido sólido, alguns sulfatos, né, algumas emulsões aí que a gente conhece, e o sorvete, né, líquido sólido, vocês já com certeza viram algum processo de fabricação e sabem que ele tem um formato, um aspecto homogêneo, como se fosse a maionese, né, como analogia, tá? Agora, tudo isso vem do princípio que a gente discutiu lá no começo, que eu mostrei lá. Vou voltar um pouquinho, ó. Aqui. Que é da presença dessas partículas que têm pouca afinidade pela água ou nenhuma afinidade pela água e dessas partículas que têm muita afinidade pela água. Lembrando, elas não são exclusivamente hidrofóbicas ou hidrofílicas, tá? O que acontece é basicamente isso aqui. Existe uma relação, né, entre as forças de interação da substância em suspensão e a água. Ou seja, precisa haver uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica. Se a gente for lembrar, existe um composto que a gente usa quase que diariamente, que é o detergente, né? O que o detergente tem? Uma parte hidrofóbica, bastante grande, e uma parte hidrofílica, que é como se fosse uma cabeça, né? Uma parte ali que é desenhada como redondinha. Essas partes hidrofóbica e hidrofílica fazem com que as fases interajam. Então, quer dizer, se eu tiver um sistema água e óleo, e eu colocar detergente, eu formo o quê? Uma fase esbranquiçada, que eu não consigo mais diferenciar a água do óleo. Então eu tenho ali uma emulsão, eu tenho ali um sistema coloidal, tá? E a ideia é sempre essa, ó. Para eu partir do leite e chegar na maionese, eu tenho que os sistemas hidrofóbicos, né, vão mostrar para nós a pequena interação entre gordura e água, ou seja, onde eu tiver gordura, né, sistemas apolares, eu tenho pouca interação com a água, né, com o meu solvente. Então, esse sistema hidrofóbico, se fosse isolado, ou seja, se não tivesse um meio que propiciasse essa aglutinação, essa aglomeração, eu não teria nada, eu teria duas fases, sistema heterogêneo. O que eu tenho agora? Alguém que faz com que haja uma aglomeração, mas ao mesmo tempo não precipite. Então, por isso, vou ressaltar sempre: coloides são sistemas intermediários entre sistemas homogêneos, ou soluções, e sistemas heterogêneos. Tá? É um meio termo. Não é tão simples. Tá? Vocês vão ver, lá na fisicoquímica tem equação de tudo isso aí, mas a gente não vai entrar nesses detalhes. Quais seriam alguns sistemas hidrofílicos? Né? Então, alguns grupos que têm afinidade por água, né, desses sistemas coloidais. Alguém sabe quem é este simpático gatinho?
o mingau. É o mingau, né? Já viu? Sempre temos um público Turma da Mônica na história, né? Tá? É o mingau, o gatinho da Magali. Tá? Então, mingau e gel, os géis, né, vamos chamar assim, são sistemas que têm uma grande afinidade pela água. Então, são sistemas hidrofílicos, mas não deixam de ser suspensões coloidais. Ou seja, mesmo tendo proteínas, amidos, que são esses grupos hidrofílicos, ainda assim formam sistemas coloidais. Ah, mas o que determina se ele é hidrofóbico ou hidrofílico? Lembra que a gente falou nas previsões de polaridade das moléculas? Olha aqui quantos OHs, né? Quantos oxigênios, quantas possibilidades de formar dipolo, quantas possibilidades de interagir com a água, né? Então, existe um sistema que é bastante hidrofílico. Vamos observar aqui, ó, só já que eu falei bastante de proteína, de novo, não é a intenção explicar proteína aqui, mas vocês vão ver isso em bioquímica, né, nas disciplinas que abordam bioquímica também. Existe uma estrutura primária, que é a ligação dos aminoácidos, a estrutura secundária, que é a formação de uma hélice, né, desses aminoácidos. Então, a estrutura secundária é a hélice desses aminoácidos. Quando essas hélices se enovelam, eu tenho uma estrutura terciária, né, eu chamo de cadeia peptídica. E quando eu tenho um enovelamento de cadeias distintas, eu tenho uma estrutura quaternária. Ou seja, imagina só essas proteínas se aglomerando. Se a proteína se aglomera, a tendência é precipitar. Olha lá, a estrutura do leite. Muitas proteínas se aglomerando, precipitam. Agora, se eu tenho uma quantidade de proteínas que consegue coexistir com o meio, eu tenho ali uma suspensão. E essa suspensão é o que eu chamo de coloide. Tá? Lembra que eu falei para vocês lá no começo que havia um desvio da luz quando incidida nesses ambientes aqui, né? Então no sistema aquoso e no sistema coloidal distintos? Quando eu coloco a luz, imagina um laser, tá? Um laser, um pointer, qualquer coisa assim. Quando eu coloco num sistema de solução, né? Uma solução, um sistema homogêneo, essa luz vai passar de um lado para o outro. Simplesmente assim, se eu tiver um anteparo, uma parede ali, eu vejo a luz ali. Agora, se eu tiver um sistema coloidal, eu consigo ver esse caminho da luz por ele. Por quê? Porque agora as partículas que estão dispersas e não mais num sistema homogêneo, sistema coloidal, partículas dispersas, conseguem fazer essa difusão da luz nesse caminho. Então ela amplia esse caminho e se torna visível. Eu consigo visualizar essa luz passando por ali. Isso é um modo de acompanhar uma reação. Ficar colocando ali um laser pointer e ver se uma suspensão está se formando. Se ela se forma, a luz começa a aparecer. Tá? Isso é uma forma mesmo de laboratório. A gente fica lá com o laser e vê a suspensão se formando. Tá? Outra observação desse efeito Tyndall é quando a gente tem lá o amanhecer, né? A gente tem a neblina ainda presente e uma luz, às vezes luz do sol mesmo, ou uma luz artificial. Essa luz se torna muito mais expansiva. Por quê? Porque essas partículas distribuem mais essa luz, né? E, consequentemente, eu tenho um efeito mais pronunciado. Tá? Se essa neblina baixa, a luz agora toma seu caminho natural e ela não é tão dispersa assim. Consequentemente, eu vejo ela nos seus caminhos e eu vejo ela com uma menor intensidade. Para a luz do dia talvez não seja tão fácil de observar, porque eu não tenho na mesma intensidade a luz o tempo todo, mas numa luz artificial dá para ver. Quando eu tenho uma fumaça e quando eu tenho um campo limpo, né, para poder observar essa incidência de luz. Existe uma coisa que justifica todo esse sistema coloidal, que é o que a gente chama de movimento browniano. Tá? O que é o movimento browniano? Basicamente, o movimento browniano é um movimento aleatório. Tá? Então, quer dizer, as partículas que estão lá dentro, né, nessas suspensões, elas não estão organizadas, elas estão aleatórias. Consequentemente, por isso elas espalham a luz. Mas, consequentemente também, se eu favoreço, eu consigo uni-las e precipitar. Então, de novo, é um sistema que está no limite, né, de dois outros sistemas. E ele pode muito bem ir para a energia menor ainda, que é a precipitação, o sistema heterogêneo. A representação é essa aqui, né, bem superficial, de um movimento browniano. Ó. Ele tenta desenhar o movimento browniano. Perceba, não tem lógica nem linearidade nenhuma. Tá? E isso justifica tudo. A estabilização e a possibilidade de precipitação. Só que esse movimento aleatório ele é favorecido pelo que a gente chama de entropia. A gente vai ver entropia, esse termo lá na termodinâmica, lá no nosso segundo bloco. Tá? Mas o que acontece com esse movimento browniano?
ele impede essa aglutinação. Ou seja, de tão aleatório que fica, ele não favorece que elas se unam e precipitem. Ele favorece que elas permaneçam como partículas, por quê? Lembra lá no começo que eu mostrei para vocês? Cargas negativas vão se repelir. Então significa que eu vou ter uma repulsão aqui, movimentou. Eu vou ter outra repulsão aqui, movimentou, outra repulsão ali. Então todas essas repulsões permanecem constantes e impedem que se aglutinem e impedem que precipitem. Tá? E aí, claro, né, a gente fala de esse efeito também da permissão de formação de camadas de água, que afinal é o nosso solvente, ela precisa envolver essas partículas que deveriam estar precipitadas e não estão. De novo, e mais importante, colóides não são nem soluções, nem sistemas heterogêneos, são sistemas intermediários e tão importantes quanto. Tá? Falei bastante, tá acabando. Eu sei que é uma aula mais expositiva de exemplos, assim, um pouco mais pesada nessa questão, mas ela é bem mais informativa, como eu falei para vocês, do que conteudista, né? De fórmulas, ou de deduções, ou de interpretações de resultados. Como é que eu separo? Então, parece assim, mas então, coloide não é separado de forma nenhuma. Muito pelo contrário. Voltamos às nossas propriedades coligativas, né? Uma delas não era a osmose? Osmose é um princípio de separação de coloides. Onde? Através de um sistema chamado diálise. Tá? Você já deve ter ouvido falar em hemodiálise. Hemodiálise é para filtrar partículas do sangue sem deixar que ele perca seus componentes principais, principalmente, né, as hemácias. Não faz sentido ele perder hemácias, senão ele perderia a propriedade de sangue. Né? Então nós não teríamos voltando para o organismo nenhum benefício. Então, o que acontece? O sangue vem na hemodiálise, passa por uma membrana semipermeável, essa membrana dialisa os componentes que não precisam ficar no sangue, desculpe, que são essas impurezas, e o restante, que é o nosso sistema coloidal original, retorna para a veia. Né? Então, vai fazendo esse caminho aqui para fazer com que haja uma separação de impurezas desse meu sistema coloidal. Então, métodos de purificação de coloides, principalmente osmose, princípios de osmose. Claro, aqui não é uma osmose em si, porque aqui existe uma pressão, né? Uma pressão, porque senão tem que esperar o sangue fazer isso espontaneamente. Seria um processo demorado, poderia haver um processo de coagulação e tudo mais. Mas lembrando sempre, o que eu faço? O processo inverso, né? Originalmente o solvente vai para a solução para diluir um pouco, eu exerço uma pressão contrária para que essa solução em si se iguale à quantidade em solvente, então eu exerço uma pressão osmótica para que essa solução em si tenha um solvente passando de volta através da membrana permeável. Consequentemente, é o sistema que eu tenho numa diálise, ou na hemodiálise especificamente. Mas diálise não é só para sangue, né? Diálise pode ser para vários sistemas de separação de impurezas de colóides, ou para purificação de colóides, tá? Falei demais, né? Sei que falei muito hoje. Dúvidas? Questões? Aflições? Professor, eu tenho uma pergunta sobre a neblina. Neblina, fale. Deixa eu até projetar de novo aqui, que qualquer coisa a gente usa a imagem. Uhum. Pode falar. É que assim, você falou que a luz, ela se espalha melhor, né? Mas, tipo, é uma luz... Que assim, não espalha melhor, mas tem que ser uma luz direta, né? Tipo, sim, uma luz sim. de uma lanterna. Isso. Na verdade, assim, o que a gente às vezes pensa, quando a gente fala em luz, é que, por exemplo, se tivesse um caminho iluminado e no outro lado como é que eu posso dizer? Uma neblina, né, para dispersar, eu teria uma eficiência maior, mas não, é uma luz vindo incidência direta para esse ambiente com neblina. Então, assim, se comparado com neblina e sem neblina, tá? Como se fosse na mesma intensidade, não sei se fica claro assim. Ficou assim, professor. Oi? Ficou assim, professor. Ficou? Então tá bom. Tá, mas podem perguntar, porque, de novo, não é um conceito tão simples, né? Às vezes tem princípios de física e tal. Então, mas, de novo, algumas coisas vocês vão resgatar de geral 1, por exemplo. Então, eu não estou retomando, mas qualquer coisa a gente retoma. Mais perguntas? Dúvidas? Professor? Oi.
Voltando lá quando o senhor falou das pedras de... Era gesso? Que você mostrou as pedras, elas eram porosas. Antes Aqui. desse slide, se eu não me engano. Aí. Assim, eu nunca vi dessa forma, mas eu vou perguntar se é igual o que eu vi. Quando eu vou... Eu não tenho aqui, né? Eu já vi no mercado uma vez, mas faz muitos anos, eu nunca mais vi. No sítio da minha avó, no banheiro, ela usava uma pedra que ela era toda porosa. Pedra pome? Isso, eu acho que é isso mesmo. E é a mesma coisa? Ou tem... Não tem o mesmo princípio, de uma cerâmica, né, para isolar tal, mas é o mesmo princípio de colóide. É ar dissolvido naquele, não seria mineral, mas naquela mistura mineral, vamos chamar assim. O princípio é igual, porque a intenção é que ele seja poroso para limpar, né? Geralmente é para lixar pé, essas coisas, né? Então, e é uma pedra, por exemplo, que se você molha, que é usada no banho, ela não vai dissolver, não vai nada, ela só vai quebrar no máximo, né? Então, o princípio é igual. A única diferença é que nesse caso aqui, as espumas de cerâmica, ela tem propriedade isolante, né? Aquele mineral é mais barato, né? Então ele só é realmente para ser poroso, mas a ideia em si é a mesma. Ok. Ok? O senhor perguntou antes a composição dessas pedras. Seria gesso ou argila? Mais para argila do que para gesso. Né? Mas é bem isso. O princípio de cerâmica é basicamente o princípio de uma argila sólida, né? Então, argila sólida, o que vai fazer? Para quem conhece, ou já viu, ou já visitou, ou já trabalhou com fornos, né? Vê que a cerâmica tem uma propriedade isolante, né? Então, ela consegue, por exemplo, permitir que se trabalhe a altas temperaturas. Pode imaginar até às vezes o chuveiro, né? O chuveiro às vezes tem ligação de cerâmica. Então o fio lá está a altas temperaturas, mas ele isola para não ter ocorrência de transmissão dessa temperatura para um lado, propagação dessa temperatura para um lado ou para o outro. Então ela fica isolando e ao mesmo tempo no ambiente externo, por mais que se sinta o calor, é muito menor do que o interno. Um forno de pizza também tem esse princípio, né? Então a ideia é essa, é mais para uma argila mesmo. Daí uma argila, claro, com os tratamentos, né, de temperatura que existe. Mas é isso aí. Ok, professor. Ok? Vai lá, pessoal. Aproveitem. Mais dúvidas? Não? Certeza? Então tá. Professor, eu tenho uma dúvida, mas não é sobre o conteúdo. É sobre a avaliação semana que vem. Tá. Já comentamos. Deixa eu só tirar aqui. Daí eu consigo vê-los, qualquer coisa. Oi, pode falar. Então, professor, que eu vi que a avaliação já é segunda-feira que vem. Aí como que vai funcionar? Então, eu vou colocar para vocês as instruções, tá? Mas fiquem tranquilos, a avaliação vai ser no momento assíncrono, então vocês não vão ter só o horário da aula para fazer, tá? Eu vou dar um período bem maior para vocês fazerem. Eu vou colocar as instruções entre hoje e amanhã lá, para vocês saberem como que vai funcionar, mas vai ser toda online, tá? Então, vocês vão receber o arquivo, realizar individualmente e me entregar num prazo bem mais longo. Certo? Certo. Tá? Mas fiquem tranquilos que como a gente está nesse formato emergencial aí, vocês vão ter um tempo maior de resolução, tá? Claro, tem umas listas de exercícios que estão lá, mas elas não são guia, elas não são assim, lista para reproduzir, né? Lista para vocês acharem as dúvidas de vocês. Obviamente, eu estou à disposição para esclarecer as dúvidas, menos na avaliação, né? Então, a avaliação daí é com vocês, tá? Mas isso eu coloco lá as instruções com calma, vocês leem, tiram as dúvidas das instruções, então não se preocupem quanto a isso, tá? Esse primeiro bloco, o conteúdo é até menor, né? Porque a gente tem aí dois aspectos, né? Porque conteúdos prévios não são da nossa disciplina, né? Então a gente tem aí dois tópicos, dois pequenos tópicos, né? O conteúdo do segundo bloco já é um pouco mais denso. Então a gente vai ter até um momento de resolução de exercícios, porque tem uma parte mais matemática, em cinética química e tal, mas deixemos isso para depois. Por hora, mais alguma dúvida, galera?
Não? Certeza? Então tá bom. Se não há dúvidas, um bom fim de semana para vocês. A gente se fala por arquivos. Temos o grupo, desculpe, o grupo no Telegram para vocês se manifestarem qualquer coisa. Tem o meu e-mail. E nos vemos sincronamente na próxima quinta-feira, então, tá? Beleza? Então, boa noite. Tchau, professor. Boa noite, tchau. Até mais. Muito Tchau, obrigado. professor. Boa Tchau. noite. Boa noite.